Você sabia que os judeus não aceitam Jesus como o Messias? Esse é um tema fascinante e hoje vamos explorar as razões por trás dessa rejeição. Vamos entender melhor os aspectos históricos e teológicos envolvidos nessa questão complexa. Se você está curioso para saber mais sobre esse assunto, fique com a gente até o final. Vamos mergulhar fundo nas razões que levam os judeus a rejeitarem Jesus como Messias e descobrir muitas informações interessantes e reveladoras ao longo do caminho. A questão sobre a rejeição de Jesus como Messias pelos judeus é um tópico que gera muita curiosidade e discussão. Para começar, é importante entendermos que a figura do Messias é central tanto no judaísmo quanto no cristianismo, mas as interpretações e expectativas são bastante diferentes entre essas duas tradições. No judaísmo, o Messias é esperado como um líder humano, descendente do rei Davi, que trará uma era de paz e justiça para o mundo. Esse líder será um grande político, militar e espiritual que reunirá os judeus na terra de Israel e reconstruirá o templo em Jerusalém. Essa visão está profundamente enraizada nas escrituras hebraicas e nas tradições judaicas. Por outro lado, o cristianismo vê Jesus como o cumprimento dessas profecias messiânicas, mas de uma maneira que é tanto espiritual quanto literal. Jesus é visto não apenas como um líder, mas como o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado através de sua morte e ressurreição. Essa diferença fundamental nas expectativas messiânicas é uma das principais razões pelas quais os judeus e os cristãos têm visões tão distintas sobre Jesus. Mas essa diferença não é apenas teológica, ela também é histórica. No primeiro século, o contexto em que Jesus viveu e pregou era marcado por uma intensa expectativa messiânica entre os judeus que estavam sob o domínio romano e ansiavam por libertação. Muitos movimentos messiânicos surgiram naquela época, e a figura de Jesus deve ser entendida dentro desse contexto de esperança e desespero. Para muitos judeus da época, Jesus não cumpria as expectativas de um Messias libertador e conquistador. Sua mensagem de amor e perdão, sua morte na cruz e a ausência de um reino político imediato fizeram com que muitos judeus o rejeitassem como o Messias prometido. Além disso, a interpretação cristã das escrituras hebraicas, que viu em Jesus o cumprimento das profecias messiânicas, foi e continua sendo um ponto de discordância significativo entre as duas tradições. Nesta série de vídeos, vamos explorar esses aspectos com mais detalhes. Vamos examinar as profecias messiânicas do Antigo Testamento e ver como elas foram interpretadas pelos judeus e pelos primeiros cristãos. Vamos também olhar para o contexto histórico do primeiro século e entender como as expectativas e os acontecimentos daquela época influenciaram a visão judaica sobre Jesus. Além disso, vamos abordar as diferenças teológicas cruciais entre o judaísmo e o cristianismo. Vamos ver como cada tradição entende o papel do Messias e por que essas diferenças são tão significativas. E, finalmente, vamos considerar as razões práticas e sociais que levaram os líderes religiosos judeus a rejeitarem Jesus e como essas razões continuam a influenciar o diálogo entre judeus e cristãos até hoje. Se você é cristão judeu ou simplesmente alguém interessado em entender mais sobre as raízes dessas duas grandes tradições religiosas, este vídeo é para você. Queremos fornecer uma visão equilibrada e respeitosa das razões por trás da rejeição de Jesus como Messias pelos judeus, sem juízos de valor ou proselitismo. Então, prepare-se para uma jornada fascinante através da história, teologia e tradição. Se você já se perguntou por que os judeus não aceitam Jesus como Messias, fique conosco até o final deste vídeo. Vamos explorar juntos as razões históricas e teológicas
que moldaram e continuam a moldar essa questão. Acompanhe-nos e descubra como essas antigas diferenças ainda ressoam no mundo de hoje e o que podemos aprender com elas. Agora, vamos começar nossa jornada e mergulhar fundo nas expectativas messiânicas do judaísmo e como elas foram interpretadas na época de Jesus. Este é o primeiro passo para entendermos por que os judeus rejeitam Jesus como Messias. Lembre-se, a sua opinião é muito importante para nós. À medida que avançamos neste vídeo, sinta-se à vontade para deixar seus comentários e compartilhar suas reflexões. Queremos ouvir de você e saber como este conteúdo ressoa em sua própria jornada de fé e compreensão. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo conosco, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Dessa forma, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com conteúdo de qualidade e reflexão sobre temas tão importantes. Que Deus te abençoe e ilumine nesta jornada de descoberta e entendimento. Fique atento, pois agora vamos nos aprofundar no contexto histórico e nas expectativas messiânicas do judaísmo na época de Jesus. Vamos entender como essas expectativas moldaram a visão judaica e por que muitos judeus da época não reconheceram Jesus como o Messias prometido. Para entender por que os judeus rejeitam Jesus como o Messias, é fundamental conhecer o contexto histórico e as expectativas messiânicas que prevaleciam no judaísmo durante a época de Jesus. Este período foi marcado por grande agitação política e espiritual, com o povo judeu vivendo sob a opressão do Império Romano. Os judeus, durante séculos, tinham uma rica tradição de profecias sobre a vinda do Messias, um líder ungido por Deus que traria libertação e restauração. As escrituras hebraicas, especialmente os livros dos profetas, estão repletas de visões sobre o Messias, um descendente do rei Davi, que seria um líder justo e poderoso, restaurando o reino de Israel à sua antiga glória. No primeiro século, a terra de Israel era uma província sob o domínio romano, e os judeus ansiavam por libertação. Havia um forte sentimento messiânico entre o povo, alimentado pela opressão e pela esperança nas promessas divinas. Esse desejo de um salvador político e militar era intensificado pela presença dos romanos, que impunham pesados tributos e praticavam crueldades contra a população local. As expectativas messiânicas dos judeus da época eram moldadas por várias profecias do Antigo Testamento que previam a vinda de um libertador. Em passagens como Isaías capítulo 11, versículo 1 a 10, o profeta fala de um rebento do tronco de Jessé, pai de Davi, que traria justiça, paz e a restauração do povo de Israel. Ezequiel capítulo 37, versículo 24 a 28, também descreve um futuro rei davídico que governaria com justiça e reuniria os judeus dispersos. Essas profecias foram interpretadas de forma literal, e os judeus esperavam um líder humano, um rei guerreiro, que derrotaria os inimigos de Israel e estabeleceria um reino terrestre de paz e prosperidade. Essa era uma expectativa muito concreta e política, o que contrastava fortemente com a mensagem espiritual e o reino celestial pregado por Jesus. As profecias messiânicas do Antigo Testamento são numerosas e variadas. Vamos explorar algumas das principais profecias e como elas foram interpretadas pelos judeus da época. Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 10. Esta passagem fala de um rebento do tronco de Jessé que traria justiça e paz. O versículo 6, por exemplo, diz: O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Os judeus interpretavam isso como uma descrição literal de uma era de paz universal, algo que não aconteceu com a vinda de Jesus. Jeremias capítulo 23, versículos 5 a 6. Eis que vem dias, diz o Senhor,
em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor, justiça nossa. Esta passagem reforça a expectativa de um Messias, descendente de Davi, que governaria com justiça. Ezequiel, capítulo 37, versículo 24 a 28. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. E habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Os judeus esperavam um reino terrestre onde o Messias reinaria para sempre, uma visão que não se materializou com Jesus. Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha, com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Esta visão apocalíptica reforça a esperança de um reinado eterno do Messias. Essas profecias foram entendidas como promessas de um futuro glorioso e tangível para Israel, com um Messias que seria um rei terreno. Quando Jesus apareceu, sua mensagem e missão pareciam desviar-se dessas expectativas. Ele pregava o amor, a paz e a salvação espiritual, não a libertação política e militar. Além disso, a maneira como Jesus interpretava as escrituras hebraicas frequentemente chocava os líderes religiosos da época. Ele afirmava cumprir as profecias de maneiras que eram inesperadas e muitas vezes controversas. Por exemplo, em Isaías capítulo 53, que descreve um servo sofredor, Jesus viu um reflexo de sua própria missão e sofrimento, algo que muitos judeus não associavam ao Messias esperado. Para os judeus da época, a ideia de um Messias que sofreria e morreria era inconcebível. O Messias deveria triunfar e trazer uma nova era de paz e prosperidade, não ser crucificado como um criminoso. Este ponto foi um dos maiores obstáculos para os judeus aceitarem Jesus como o Messias prometido. Em suma, as expectativas messiânicas no judaísmo do primeiro século eram muito diferentes da missão e do ministério de Jesus. As profecias do Antigo Testamento foram interpretadas de maneira literal e política, enquanto Jesus apresentou uma interpretação espiritual e transcendente dessas mesmas escrituras. Essa diferença fundamental de perspectiva é uma das principais razões pela qual os judeus rejeitaram Jesus como o Messias. Agora, vamos aprofundar ainda mais essas diferenças teológicas cruciais e explorar como elas continuam a influenciar as relações entre judeus e cristãos até hoje. Se você tem perguntas ou reflexões, deixe nos comentários. Queremos ouvir você e saber como este conteúdo está impactando sua compreensão. Fique conosco enquanto continuamos esta jornada fascinante e reveladora. Para entender as razões pelas quais os judeus rejeitam Jesus como Messias, precisamos examinar as diferenças teológicas cruciais entre a visão judaica e a visão cristã do Messias. Essas diferenças vão muito além de simples divergências de opinião. Elas envolvem interpretações distintas das Escrituras e expectativas muito diferentes sobre quem o Messias seria e o que ele realizaria. No judaísmo, o Messias é esperado como um líder humano, um descendente direto do rei Davi, que trará redenção e restauração ao povo judeu. Esse líder será um rei poderoso e justo, que governará sobre um reino terrestre
e trará paz e justiça para toda a humanidade. Primeiro, o Messias deve ser da linhagem de Davi. Em Jeremias capítulo 23, versículos 5 a 6, lemos: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e executará juízo e justiça na terra. Esse versículo destaca a expectativa de um líder político e militar que libertará Israel dos seus inimigos. Outra expectativa é a reconstrução do templo. Em Ezequiel, capítulos 40 a 48, há uma visão detalhada do novo templo que o Messias construirá em Jerusalém, simbolizando a presença de Deus e o centro do culto judaico. O Messias também reunirá todos os judeus dispersos pelo mundo e os trará de volta à terra de Israel. Isaías capítulo 11, versículos 12 a 16, fala sobre a reunião dos exilados de Israel. Essa visão de um retorno físico à terra prometida é fundamental. Além disso, o reinado do Messias será marcado por paz e prosperidade para toda a humanidade. Em Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4, está escrito: Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso descreve uma era de paz universal. Por fim, o Messias reforçará a observância da Torá e das leis judaicas. Jeremias, capítulo 31, versículos 33 a 34, fala sobre um novo pacto, onde as leis de Deus seriam escritas nos corações das pessoas, promovendo uma maior compreensão e aplicação da Torá. Os cristãos acreditam que Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento, mas a sua interpretação dessas profecias é significativamente diferente da visão judaica. Para os cristãos, Jesus não é apenas um líder humano, mas o Filho de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa crença na divindade de Jesus é central para o cristianismo. Além disso, os cristãos veem a missão de Jesus como espiritual. Ele veio para salvar a humanidade dos seus pecados através da sua morte e ressurreição. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo diz a José: E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para os cristãos, essa salvação espiritual é o cumprimento mais profundo das profecias messiânicas. Jesus também falou de um reino de Deus que não é deste mundo. Em João capítulo 18, versículo 36, Jesus responde a Pilatos: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Esse conceito de um reino espiritual contrasta com a expectativa judaica de um reino terrestre e político. Para os cristãos, as profecias messiânicas se cumprem em Jesus de maneiras muitas vezes inesperadas. Por exemplo, Isaías, capítulo 53, descreve um servo sofredor que levaria sobre si as dores e os pecados do povo. Os cristãos veem nesta passagem uma prefiguração do sofrimento e da crucificação de Jesus. Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse tipo de interpretação é um ponto de grande diferença entre cristãos e judeus. Os judeus, por outro lado, esperam um cumprimento literal e físico dessas profecias. O Messias deve trazer paz mundial, reunir os exilados de Israel, reconstruir o templo e governar como um rei justo e poderoso. A visão de Jesus como Messias espiritual e divino, que sofreu e morreu,
para redimir a humanidade não corresponde a essas expectativas. Além disso, a ressurreição de Jesus, que é um dos pilares da fé cristã, não é reconhecida pelos judeus como um sinal messiânico. Para os judeus, a ressurreição dos mortos é um evento que acontecerá no fim dos tempos, conforme Daniel, capítulo 12, versículo 2, e não uma prova da messianidade de alguém. Em resumo, as diferenças teológicas cruciais entre a visão judaica e cristã do Messias são profundas. Os judeus esperam um Messias terreno e político, enquanto os cristãos veem em Jesus um Salvador divino que trouxe redenção espiritual. Essas expectativas diferentes resultam em interpretações distintas das mesmas Escrituras e são fundamentais para entender por que os judeus rejeitam Jesus como Messias. Então, vamos explorar as razões práticas e sociais que contribuíram para essa rejeição. Como o contexto sociopolítico e o papel dos líderes religiosos influenciaram a percepção de Jesus na época. Continuemos essa jornada de descoberta e compreensão. Para compreender por que os judeus rejeitam Jesus como Messias, é essencial considerar não apenas as diferenças teológicas, mas também as razões práticas e sociais que influenciaram essa rejeição. O contexto sociopolítico da época de Jesus e o papel dos líderes religiosos judeus tiveram um impacto significativo na forma como Jesus foi percebido e, eventualmente, rejeitado como Messias. No primeiro século, a terra de Israel estava sob o domínio do Império Romano. Esse período foi marcado por tensão, opressão e desejo de libertação entre os judeus. Os romanos impunham pesados tributos e exerciam controle rígido sobre a população, o que gerava um forte ressentimento e um fervoroso desejo de independência. A expectativa messiânica estava em alta, com muitos judeus esperando um libertador que os livrasse do jugo romano. A presença romana não apenas trouxe opressão política e econômica, mas também uma pressão cultural e religiosa. Os judeus eram zelosos de sua identidade religiosa e cultural, e a dominação romana ameaçava esses aspectos essenciais de sua vida. Esse ambiente de opressão fomentou várias revoltas e movimentos messiânicos. Figuras como Judas, o Galileu, e Simão Bar Cokhba surgiram, prometendo libertação política e sendo apoiados por muitos judeus como possíveis messias. Jesus apareceu nesse contexto de fervor messiânico e opressão romana, mas sua mensagem e métodos eram diferentes das expectativas da maioria dos judeus. Ele pregava o amor, a paz e o perdão, enfatizando a salvação espiritual em vez de uma revolução política. Em Mateus capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Essa mensagem contrastava fortemente com a expectativa de um Messias guerreiro. Além disso, Jesus associava-se frequentemente com pessoas marginalizadas, como cobradores de impostos e pecadores, e criticava abertamente os líderes religiosos estabelecidos. Ele pregava sobre o reino de Deus, um reino que não era deste mundo, o que era difícil de conciliar com as expectativas de um reino terrestre que traria liberdade do domínio romano. Os líderes religiosos da época, incluindo fariseus, saduceus e escribas, desempenharam um papel crucial na rejeição de Jesus como Messias. Esses líderes eram responsáveis por manter a ordem religiosa e social, interpretando e aplicando a lei de Moisés. Eles tinham uma posição de autoridade e eram respeitados pela população. Jesus frequentemente desafiava a autoridade desses líderes e suas interpretações da lei. Em Mateus capítulo 23, versículos 27 a 28, Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente
estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essas críticas públicas minavam a autoridade dos líderes religiosos e os colocavam em oposição direta a Jesus. Além disso, os líderes religiosos tinham um interesse em manter a paz e a ordem sob o domínio romano. Qualquer movimento messiânico ou figura que pudesse incitar uma revolta era visto como uma ameaça, não apenas à sua posição de poder, mas também à estabilidade da nação. A vinda de um Messias que pregava a transformação espiritual em vez da libertação política não apenas desafiava suas expectativas teológicas, mas também ameaçava a ordem social e o status quo. A captura e crucificação de Jesus foram, em parte, motivadas por essa necessidade de preservar a ordem. Em João capítulo 11, versículos 47 a 50, lemos sobre a reunião do conselho dos principais sacerdotes e fariseus. Os principais sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e diziam: "Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirarão tanto o nosso lugar como a nação." E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: "Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação." Caifás, o sumo sacerdote, via Jesus como uma ameaça que poderia levar a uma repressão romana ainda maior e a destruição do templo e da nação. Para os líderes religiosos, a morte de Jesus era uma forma de evitar um mal maior. Essa perspectiva pragmática ajudou a moldar a rejeição de Jesus como Messias. Em suma, as razões práticas e sociais para a rejeição de Jesus como Messias são complexas e multifacetadas. O contexto sociopolítico da época, marcado pela opressão romana e a expectativa de um libertador político, contrastava fortemente com a mensagem espiritual de Jesus. Além disso, os líderes religiosos viram em Jesus uma ameaça à ordem estabelecida e ao seu próprio poder. Esses fatores combinados contribuíram para a rejeição de Jesus pelos judeus. No entanto, também precisamos discutir os argumentos comuns apresentados pelos cristãos a favor da messiandade de Jesus e os contra-argumentos judaicos. Vamos ver como cada tradição defende suas perspectivas com base nas Escrituras e nas interpretações teológicas. Vamos explorar essa questão fascinante e profunda. Essa discussão é fundamental para entender as profundas diferenças teológicas entre o cristianismo e o judaísmo e por que os judeus rejeitam Jesus como Messias. Os cristãos apresentam diversos argumentos para sustentar a crença de que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Aqui estão alguns dos principais. Cumprimento das profecias. Os cristãos acreditam que Jesus cumpriu numerosas profecias do Antigo Testamento que apontam para o Messias. Um exemplo é a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel." Os cristãos veem essa profecia cumprida no nascimento virginal de Jesus, como descrito em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Jesus como o servo sofredor. Em Isaías, capítulo 53, encontramos a descrição de um servo sofredor que levaria sobre si os pecados do povo. Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz: "Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Os cristãos interpretam essa passagem como uma profecia sobre o sofrimento e a crucificação de Jesus. Ressurreição de Jesus. A ressurreição é central para a fé cristã e é vista como a prova definitiva
de que Jesus é o Messias. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 4, Paulo escreve: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Jesus é entendida como o cumprimento de várias profecias e um sinal de sua vitória sobre a morte e o pecado. Milagres e sinais. Os evangelhos registram muitos milagres realizados por Jesus, como curas, exorcismos e a ressurreição dos mortos. Em João capítulo 20, versículos 30 a 31, lemos: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esses milagres são vistos como evidências da divindade e messianidade de Jesus. Reivindicações de Jesus. Jesus fez várias reivindicações explícitas sobre sua identidade messiânica. Em João capítulo 4, versículo 26, quando conversava com a mulher samaritana, Jesus disse: Eu o sou, eu que falo contigo. Além disso, em Mateus capítulo 16, versículo 16, Pedro declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus aceita essa declaração como verdadeira. Os judeus apresentam vários contra-argumentos baseados na Torá e em outros textos judaicos para justificar a rejeição de Jesus como Messias. Aqui estão alguns dos principais. Cumprimento literal das profecias. Os judeus argumentam que muitas das profecias que os cristãos acreditam que Jesus cumpriu não foram realizadas de forma literal. Por exemplo, a profecia de Isaías capítulo 11, versículo 6, que fala de um tempo de paz universal, onde o lobo habitará com o cordeiro, ainda não se cumpriu. Para os judeus, o Messias deve trazer paz e justiça para todo o mundo, algo que ainda não aconteceu. A continuidade da Torá. De acordo com a tradição judaica, o Messias reforçará a observância da Torá e não substituirá as leis divinas. Em Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 4, há uma advertência contra falsos profetas que desviam o povo das leis de Deus. Os judeus veem o Novo Testamento e a interpretação cristã das Escrituras como uma ruptura com a Torá, o que é inconsistente com a missão do Messias. A obra incompleta do Messias. Os judeus acreditam que o Messias deve completar certas obras, como a reconstrução do templo em Jerusalém e a reunião dos exilados de Israel, conforme profetizado em Ezequiel, capítulo 37, versículo 26 a 28. Já que essas tarefas ainda não foram realizadas, eles argumentam que Jesus não pode ser o Messias. A natureza do Messias. No judaísmo, o Messias é um líder humano e não divino. A ideia de um Messias que é filho de Deus e que morre pelos pecados da humanidade é estranha à tradição judaica. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para os judeus, essa afirmação monoteísta exclui a possibilidade de um Messias divino como Jesus. A ressurreição como sinal. Embora a ressurreição seja central para o cristianismo, os judeus não a veem como um sinal definitivo da messianidade. A ressurreição dos mortos é um evento escatológico que, segundo Daniel capítulo 12, versículo 2, acontecerá no fim dos tempos. A ressurreição de Jesus é vista pelos judeus mais como um fenômeno a ser explicado do que como prova de sua messianidade. Esses contra-argumentos judaicos são baseados em uma interpretação rigorosa e literal das escrituras hebraicas. Para os judeus, o Messias é esperado para cumprir um papel muito específico e trazer mudanças tangíveis e imediatas ao mundo. A ideia de um Messias espiritual, que traz salvação através da morte e ressurreição, não se alinha com suas expectativas e tradições.
A discussão entre cristãos e judeus sobre a identidade do Messias é profunda e complexa, enraizada em séculos de interpretação teológica e histórica. Ambas as tradições têm argumentos bem fundamentados, e entender esses pontos de vista pode ajudar a promover um diálogo mais respeitoso e informativo entre as duas comunidades. Agora, vamos fazer uma reflexão final e um resumo dos pontos discutidos. Vamos considerar como essas diferenças teológicas e históricas continuam a impactar o diálogo interreligioso e o que podemos aprender com essa discussão. Ao longo deste vídeo, exploramos as razões pelas quais os judeus rejeitam Jesus como Messias, abordando aspectos históricos, teológicos, práticos e sociais. Vamos recapitular os pontos principais discutidos e refletir sobre o que aprendemos, para que você possa tirar suas próprias conclusões. Primeiro, analisamos o contexto histórico e as expectativas messiânicas no judaísmo da época de Jesus. Vivendo sob a opressão romana, os judeus ansiavam por um libertador político que os livrasse do domínio estrangeiro. As profecias do Antigo Testamento, como aquelas encontradas em Isaías e Jeremias, alimentavam essas expectativas de um rei descendente de Davi que governaria com justiça e restauraria o reino de Israel. Em seguida, discutimos as diferenças teológicas cruciais entre a visão judaica e a visão cristã do Messias. Os judeus esperam um Messias terreno, um líder humano que trará paz e justiça ao mundo. Em contraste, os cristãos veem Jesus como o Filho de Deus, que trouxe salvação espiritual através de sua morte e ressurreição. Essas diferenças de interpretação das Escrituras e expectativas messiânicas são fundamentais para entender a rejeição judaica de Jesus. Também exploramos as razões práticas e sociais que contribuíram para essa rejeição. O contexto sociopolítico da época, marcado pela opressão romana, e o papel dos líderes religiosos judeus, que viram em Jesus uma ameaça à ordem estabelecida, influenciaram significativamente a percepção de Jesus. Os líderes religiosos temiam que a mensagem de Jesus pudesse provocar uma repressão ainda maior por parte dos romanos e desestabilizar a nação. Depois, abordamos os principais argumentos cristãos a favor da messianidade de Jesus, como o cumprimento das profecias, os milagres que ele realizou, sua ressurreição e suas reivindicações explícitas de ser o Messias. Em resposta, discutimos os contra-argumentos judaicos, baseados na interpretação literal das escrituras hebraicas, na continuidade da Torá e na expectativa de um Messias que traria mudanças tangíveis e imediatas ao mundo. As diferenças entre o cristianismo e o judaísmo em relação ao Messias são profundas e complexas, enraizadas em séculos de tradição, interpretação teológica e experiência histórica. Entender essas diferenças é crucial para promover um diálogo respeitoso e informativo entre as duas comunidades de fé. Como vimos, as expectativas messiânicas dos judeus no primeiro século eram moldadas por um desejo profundo de libertação política e justiça social. A mensagem de Jesus, centrada na salvação espiritual e no amor ao próximo, contrastava com essas expectativas e resultou em sua rejeição por muitos judeus da época. No entanto, essa discussão não é apenas histórica ou teológica. Ela também nos convida a refletir sobre nossas próprias expectativas de liderança e salvação. O que esperamos de nossos líderes espirituais? Como interpretamos as Escrituras e aplicamos suas mensagens em nossas vidas? Ao refletirmos sobre essas questões, podemos aprender a valorizar as perspectivas diversas e a encontrar pontos de conexão e entendimento entre diferentes tradições religiosas. Essa reflexão pode nos ajudar a crescer em nossa própria fé e a construir pontes de respeito e diálogo com aqueles que têm crenças diferentes das nossas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like,
compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Sua participação é fundamental para continuarmos a explorar temas importantes que nos aproximam de Deus. Que Deus te abençoe e ilumine nesta jornada de descoberta e compreensão. E não se esqueça de deixar seus pensamentos e reflexões nos comentários. Queremos ouvir de você e saber como este conteúdo ressoou em sua vida. Até o próximo vídeo.